Quem somos nós? E talvez a pergunta mais importante de todas: por que a gente está aqui? Essas são questões que acompanham a humanidade desde sempre. Hoje, a gente vai mergulhar nas respostas que uma perspectiva teológica oferece sobre a nossa criação e o nosso propósito. Essa é a grande questão, não é mesmo? Qual é o nosso propósito final? É o ponto de partida para qualquer conversa sobre o sentido da vida. E a visão que vamos analisar hoje tem uma resposta surpreendentemente direta para isso. Certo, vamos começar pelo começo. Por que fomos criados? Qual é a razão fundamental da nossa existência, segundo essa linha de pensamento? O primeiro ponto já é fascinante. A humanidade não foi criada por uma necessidade. Pensa só, um ser perfeito não precisa de nada. A criação, então, é vista como um ato para a sua própria glória. E o mais curioso é que, ao sermos criados para isso, a gente encontra o nosso próprio valor e sentido. E este versículo ilustra uma ideia central. Não é uma via de mão única. Ao viver para a glória de Deus, os seres humanos encontram a alegria plena. O nosso propósito e a nossa felicidade não são coisas separadas. Elas estão, na verdade, completamente conectadas. Isso nos leva ao próximo ponto fundamental, aquilo que nos torna únicos. O que exatamente significa ser criado à imagem de Deus? Esta aqui é a frase-chave do livro de Gênesis. As palavras imagem e semelhança são o ponto de partida para entender a natureza e o valor que são dados à humanidade dentro dessa visão de mundo. Então, o que isso quer dizer na prática? Ser a imagem de Deus tem um sentido duplo. Primeiro, que somos parecidos com Ele de alguma forma, e segundo, que nós o representamos aqui na Terra. É uma combinação de refletir quem Ele é e agir em nome dele. E essa imagem não é só um conceito abstrato, não. Ela aparece de maneiras bem concretas. Na nossa moralidade, com a capacidade de distinguir o certo e o errado. Na parte espiritual, por termos uma parte imaterial. Na mente, com nossa criatividade e raciocínio. E, o que é crucial, na nossa capacidade de criar relacionamentos profundos. Agora, vamos passar para o arco narrativo dessa imagem. É uma história que começa na perfeição, passa por uma quebra e aponta para a esperança de uma restauração. A história dessa imagem pode ser vista em 4 etapas. Começa com a criação, uma imagem perfeita. Depois vem a queda, aquele momento em que a humanidade desobedeceu a Deus pela primeira vez, e essa imagem fica distorcida. A redenção inicia a recuperação e a restauração final promete a recuperação completa dessa imagem. Depois da queda, a imagem de Deus na humanidade foi danificada, torcida pelo pecado. Mas, e este é um ponto vital, ela não foi apagada. A semelhança, mesmo que manchada, ainda existe em cada ser humano. Através da redenção em Cristo, começa o processo de restauração daquela imagem original. A vida cristã é descrita como uma jornada para se tornar cada vez mais semelhante a Deus em caráter, em pensamento e em ação. Isso nos leva a um debate teológico bem interessante. Do que é feito o nosso eu interior, a nossa parte material? A gente é composto de 2 ou 3 partes? A questão é essa: alma e espírito são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Uma visão, a tricotomia, diz que somos feitos de 3 partes. Outra, a dicotomia, defende que somos feitos de 2. Vamos ver a diferença rapidinho. Essa tabela aqui resume muito bem as duas visões. A dicotomia propõe que temos um corpo e uma parte imaterial, que pode ser chamada de alma ou espírito sem distinção. Já a tricotomia separa essa parte imaterial em 2, a alma e o espírito, como se fossem faculdades diferentes. Para argumentar a favor de uma dessas visões, o material que estamos analisando aponta para passagens como esta. Aqui, Jesus descreve a angústia dele dizendo: "Agora a minha alma está perturbada." E num contexto muito parecido, o termo espírito é usado, o que sugere fortemente que as palavras são intercambiáveis. É a mesma pessoa expressando a mesma angústia, usando termos diferentes. Com base nisso, a conclusão apresentada é que a Bíblia usa alma e espírito como sinônimos. Isso apoia a visão da dicotomia, um ser humano com um corpo e uma parte imaterial unificada. Tá, mas e daí? Qual é a aplicação prática no mundo real de toda essa teologia? Por que isso importa no nosso dia a dia? E aqui está a principal consequência prática. Se cada ser humano carrega a imagem de Deus, então cada pessoa tem um valor e uma dignidade que não podem ser tirados. Não é algo que se conquista, é algo que se possui por natureza.
E é aqui que essa ideia deixa de ser abstrata e se torna radicalmente prática. Se isso é verdade, então não há base para o racismo, porque todas as etnias refletem a mesma imagem. Significa que o valor de uma pessoa não diminui com a idade, com a doença ou deficiência. Exige que a gente olhe para cada indivíduo, não importa quem seja, e o trate com um respeito fundamental. Tratar alguém mal é, dentro dessa visão, como desfigurar uma obra de arte divina. E esse é o pensamento final para a reflexão. Se cada pessoa que a gente encontra, do amigo ao estranho, é um reflexo do divino, o que isso muda? Como isso poderia transformar nossas interações, nossas comunidades e, no fim das contas, o nosso mundo?